Boa tarde. A decisão sobre o rodízio no abastecimento de água em São Paulo só será tomada depois das chuvas de março. A informação é do diretor da empresa, Paulo Massato, que está na CPI da Sabesp. A repórter Marina Paz está agora no plenário 1º de maio e vai conversar com o presidente da CPI da Sabesp, o vereador Laércio Benco. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. O presidente da Sabesp, Gerson Kelman, abriu a sua fala explicando como funciona o trabalho da estatal sob o comando dele. Kelman também afirmou que a Sabesp passa por um problema grave na receita e não descartou a possibilidade de um reajuste da tarifa acima da inflação. Esse reajuste aconteceria em abril. Kelman também acredita que, diante a esse cenário em que o sistema Cantareira vem se restabelecendo aos poucos, o estado de São Paulo não precise passar por um sistema de rodízio. Aqui ao meu lado está o presidente dessa CPI, o vereador Laércio Benco, do PHS. Vereador, o que já ficou claro com a presença do diretor Paulo Massato, do presidente da Sabesp, também aqui nessa CPI? Rodízio deve acontecer, não deve? Ficou claro que deveremos ter aumento de tarifa, que provavelmente deveremos ter rodízio, que em caso de haver rodízio a população corre risco de contaminação da água, sofrendo com diarreia, disenterias e outras doenças correlatas, conforme afirmado pelo Paulo Massato, enfim, e que a única saída é torcer para chover. Então, infelizmente, a situação ela não é das melhores, pelo menos a única evolução que há em relação a ex-presidente da Sabesp é que, apesar, além do atual presidente me parecer mais bem preparado, um técnico da área, ele pelo menos está sendo honesto, porque a presidente anterior, a Dilma Pena, ela negava tudo, dizia que estava tudo uma maravilha. Agora, pelo menos o presidente Gerson Kelman e o Paulo Massato estão deixando claro a gravidade da situação. Tentam, obviamente, amenizar um pouco, é o papel deles, mas estão sendo honestos, deixando a gravidade da situação. E, infelizmente, por causa de um desserviço da Sabesp nos últimos 20 anos, que priorizou tratar a água como produto e não como bem estratégico, hoje nós vamos sofrer graves consequências e já estamos sofrendo essas consequências. Porque, na melhor das hipóteses, isso que a Sabesp tem que deixar claro. Preenchemos a segunda cota do volume morto, hoje nós estamos com menos 18%, não com 10%. Se chover muito até o final de março, nós podemos chegar a zero. E no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com mais 22% e chegamos à situação que chegamos. Ou seja, nós vamos partir para um outro período de seca com 20% a menos de água do que tínhamos. Então a situação é gravíssima e nós temos que tomar providências sérias. O senhor acha que eles estão mais otimistas do que deveriam estar? Eles estão mais pessimistas do que a gestão anterior, mas estão um pouco mais otimistas do que deveriam estar. O presidente dizer que não vai haver racionamento, isso ou ele está omitindo que vai haver, ou eles vão disfarçar um racionamento, porque racionamento na prática já está havendo e vai ter que ser agravado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Fica claro que eles esperam que chova. A esperança é que São Pedro ajude, né? Todos nós esperamos que chova. Agora, infelizmente, os gestores públicos que cuidam da Sabesp não poderiam contar só com isso. A população, de uma forma geral, tem que torcer para isso, mas os gestores públicos não podem contar apenas com o plano A. Tem que ter um plano B, um plano C, tem que ter vários planos de contingência. O que mais a CPI deve abordar, deve questionar a esses representantes da Sabesp hoje? Vamos avaliar profundamente o programa de demanda firme, que incentiva as pessoas, algumas empresas a consumirem mais água nesse momento de crise. Eu sempre vou bater na tecla da distribuição de lucros na Bolsa de Nova York, enquanto estamos aqui passando necessidades hídricas. Nós vamos verificar a questão dos tapas-buracos, que a Sabesp deixa São Paulo inteira esburacada, as redes de distribuição de água, que está vazando só na Voluntários da Pátria. Em um mês houveram 20 vazamentos, ou seja, em uma avenida em São Paulo, em um bairro em São Paulo, 20 vazamentos. Nessa situação grave, então é uma situação que não pode continuar. Nós vamos apurar o contrato com firmeza e vamos propor várias penalidades com base no contrato entre a Prefeitura e a Sabesp. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós voltamos para o estúdio.
Obrigada, Marina. A responsabilidade da Sabesp na crise hídrica que São Paulo atravessa foi um dos principais assuntos da audiência pública para debater projetos relacionados à economia de água. É verdade, Adriana, o desperdício indireto, com vazamentos na rede de distribuição, por exemplo, esse desperdício que é muito debatido, ele foi um dos principais temas e foi alvo de questionamentos feitos aos vereadores na audiência pública dessa terça-feira. A multa de R$1.000 para quem for flagrado lavando a calçada ou carro com água tratada não é bem vista por grande parte da população. O motivo é simples. As pessoas não acham justo que a responsabilidade pela falta de água em São Paulo recaia no cidadão. É o que se viu na audiência pública sobre a água. Muitos ali, inclusive, questionaram a falta de medidas para punir a Sabesp pelo desperdício provocado pelos vazamentos de água na cidade. A Sabesp, como eu falei, investiu milhões em propaganda e ela colocou a água como uma mercadoria como qualquer outra, onde ela tinha que incentivar o consumo para obter lucro. E nesse momento se explicita essa contradição. Nós achamos que tem que ter uma medida, só que também tem que tratar dos grandes consumidores, como é que vai tratar. A própria Sabesp, o índice de vazamento é muito grande, ela vai ser penalizada ou não. Não apenas penalizar a população e a dona de casa, querendo culpar a população dessa situação que nós estamos vivenciando. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Finanças e presidente da CPI da Sabesp, desde 2004 a companhia não conserta os vazamentos na cidade. O parlamentar pretende entrar com uma representação no Ministério Público. Ela achou por bem deixar os vazamentos porque gasta menos do que se fosse consertar. A perda do produto água, porque para a Sabesp é só um produto, a perda do produto água custa menos do que reformar os nossos encanamentos e tubulações. Agora ela está caindo na real e há um plano para diminuir esses vazamentos a médio prazo. A Sabesp jamais poderia ter agido dessa forma. Deixar nossa água vazar para esvaziar o nosso reservatório para encher o bolso do investidor na Bolsa de Valores de Nova York. Mas há quem veja algo positivo na multa, desde que o valor seja revisado. Nem que for simbólico, um valor simbólico, mas sim. O valor, eu acredito que esse valor seja muito alto e efetivo, mas um valor simbólico iria auxiliar bastante. As pessoas já estão sendo conscientizadas sobre a importância da água. Então, eu sou contra o valor da multa. Acho que o valor da multa é muito alto, tem que ser menor. Para um dos autores do projeto da multa, o mais importante no momento é o poder público ter instrumentos para penalizar quem desperdiça água. Não me parece que seja razoável que, com uma crise, alguns economizem e outros gastem. Quer dizer, já foi feito um primeiro tempo, um trabalho para que se desse um bônus para quem economizasse. Agora, é exatamente a outra ponta da linha. É aqueles que não se importaram, que não estão ligando e que estão usando a água de uma forma inconsequente. Mário Covas Neto afirma que o projeto deve ser modificado após os debates com a população. Mas e se ficar do jeito que está? Nesse momento eu estou me posicionando contra. Eu estou me posicionando contra penalizar a população. Agora, pode ser que eu seja convencido, né? Vamos ver como que vai andar esse debate. A posição minha é de discutir com a população, é de ouvir a população, é de tirar dela o que realmente ela entende se nós devemos aprovar ou não esse projeto. Outras propostas que tratam de economia de água também foram debatidas durante a audiência. Por exemplo, a que prevê que postos de gasolina e lava-rápidos tenham um sistema de reuso da água. Nós temos leis já vigentes em vários lugares, não só do Brasil como do mundo, com relação à restrição de uso de água para determinadas atividades. Aqui no nosso país nós já temos alguns lugares, cidades que já instalaram essas leis, elas já estão em vigor. Os vereadores também discutiram os seguintes projetos: a proibição de lavagem de calçadas e estacionamentos com água potável, a utilização da água das chuvas em escolas públicas, a proibição do descarte de óleos e gorduras na rede coletora de esgoto e águas pluviais e, finalmente, um projeto que altera o Código de Obras para que as instalações sanitárias das novas edificações tenham caixa de descarga acoplada com consumo máximo de 10 litros por descarga. Nosso objetivo é que haja uma economia maior. Então, com o novo Código de Obras, a pessoa é obrigada a partir para esse lado e até corrigir esses problemas, né? Porque não é cabível uma pessoa, para fazer o pipi, fica gastando 20 e 30 litros d'água.
Nas ruas, a multa para quem desperdiça água tratada lavando o carro ou a calçada divide opiniões. É porque a Câmara aprovou em primeira votação o projeto de lei que institui essa multa. Para que a medida passe a vigorar, ela ainda precisa ser aprovada em segunda instância aqui na Câmara Municipal e depois sancionada pelo prefeito Fernando Haddad. O projeto precisa passar por segunda votação antes de ir à sanção do prefeito Fernando Haddad, mas já traz algumas dúvidas quanto à sua aplicação. Para o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela deve ser educativa antes de ser punitiva. Essa crise é uma crise longa e que precisa de muito esforço da sociedade. Achamos que o importante é que exista um mecanismo. Eu acho que ele pode ser gradativo, ele deve contribuir mais para a educação de todos do que para uma punição. Nas ruas, a medida divide opiniões. Absurdo, quem tem que pagar isso é o governo que não fez obra, não é o cidadão que está consumindo a água. Eu acho justo, sim, porque está precisando economizar muito agora e as pessoas precisam ter noção que não tem como desperdiçar mais. Depende da situação, porque às vezes está aparecendo desperdício e não é. Eu quero saber se os vazamentos da Sabesp geram multa para a Sabesp. A moradora do Ipiranga também tem suas dúvidas. A questão é como que essa multa vai ser aplicada, se a gente vai ter condição de saber se a pessoa que está sendo multada, ela pode requerer qualquer defesa junto à prefeitura para justificar que o uso da água dela é reutilizável, é de água de chuva, como que essa fiscalização vai se dar, se a olho nu o fiscal vai passar e vai multar e não vai questionar a questão da reutilização da água, que muita gente já vem captando essa água. Essa multa, ela é gradativa, ela é aplicada de uma vez só, num valor mais alto. Como que isso tudo vai se dar? Como que vai ser esse processo da Prefeitura e conjunto com a Sabesp em relação à população? Sabemos que vai ser difícil, a Prefeitura fala também em conveniar, talvez com a própria Sabesp, mas eu acho assim, casos exemplares, é um processo de mobilização da sociedade. Mesmo que não tenha uma condição de aplicação maciça ou massiva em toda a cidade simultaneamente, é um processo progressivo de melhorar a consciência das pessoas e os cuidados.